Às vezes os pacientes já chegam no consultório e falam para mim assim: "Ah, eu tenho compulsão alimentar", né. Então nem todo mundo tem compulsão alimentar, mas eu queria que você explicasse o que é a compulsão alimentar. O transtorno de compulsão alimentar, ele é uma doença, um transtorno psiquiátrico muito bem descrito, né? Ele tem ali sinais e sintomas muito bem descritos. Você pode pegar no DSM-5, que é o Manual de Saúde Mental, o mais atualizado. E ali a gente vai ter mais ou menos assim. Se você tem episódios de comer compulsivo, em que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, você come doce, salgado, quente, frio, aí você vai na geladeira, mistura um negócio que não tem nada a ver, pega uma coisa congelada. É assim, um episódio de compulsão alimentar clássico, ele é muito chocante para quem nunca viu, nunca viveu. E para a pessoa que vive isso, ela sente muita vergonha, muitas vezes, de contar, né? Se ela tiver isso mais de 2 vezes por semana, por mais de 2 meses, a gente pode considerar que ela tem um transtorno de compulsão alimentar. Fora isso, você foi numa festa, exagerou, foi num churrasco, exagerou, e esporadicamente reuniu a família, come demais, ai, hoje eu tive uma compulsão. Ou alguém trouxe de viagem um chocolate gostoso para você comer tudo. Isso não é compulsão alimentar. Pode ter sido um episódio ali de exagero, mas você não tem transtorno de compulsão alimentar. Outra característica do transtorno é que ele traz muito sofrimento. A pessoa, depois que ela tem, de fato, um episódio de compulsão alimentar, ela sofre muito, ela sente muita vergonha e ela cai num tipo de depressão, né? Então, ela come, 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 não tem freio, ela não consegue parar, não é uma escolha dela parar. Quando ela está extremamente cheia mesmo, que ela não consegue mais comer, ela fica muito pesarosa, muito triste, e ela entra numa espécie de depressão. E isso se repete algumas vezes na semana, sem o controle dela. Isso tem tratamento, é outra doença crônica, né, que deve ser tratada acompanhada pelo psiquiatra. O psiquiatra vai colocar a pessoa quimicamente em ordem, existem medicações para ajudar nisso, e a psicoterapia vai ajudar a elaborar uma série de outras coisas relacionadas não só ao transtorno de compulsão alimentar, como todo o resto da obesidade. E ao contrário do que muita gente pensa, nem todo mundo que tem transtorno de compulsão alimentar tem obesidade, e nem todo mundo que tem obesidade tem compulsão alimentar. Essas são doenças distintas que às vezes coabitam a mesma pessoa. Sim, eu acho que isso é muito importante de frisar, né, porque, assim, os exageros principalmente, né, em festas, final de ano, em comemorações, né, ano passado a gente teve a Copa, então teve isso. A gente vê muito, assim, também na pandemia, a gente viu isso das pessoas sozinhas. Eu tinha uma paciente que ela falou que ela comeu tudo que tinha na geladeira e ela ainda saiu para comprar mais comida, né. Isso não é algo normal e não é controlável, é exatamente o que você falou, depois vem a culpa e acontece mais de uma vez, não é algo esporádico, né. Então, muitas vezes você tem que separar as coisas e principalmente as pessoas acham que é como a obesidade, "Ah, eu tenho controle e eu não consigo controlar", e elas se sentem culpadas e não é algo que você controle. É uma coisa muito importante de falar é que as pessoas, tanto com obesidade quanto com transtornos em geral mentais, mas transtornos alimentares, elas demoram muito para buscar ajuda, justamente porque elas têm vergonha ou porque elas acham que, ah, não, foi só um episódio, eu vou conseguir controlar. Aí ela controla durante um tempo, aí ela cai de novo num episódio grave, daí ela. Então, em geral, essas pessoas demoram, às vezes, anos para procurar ajuda, e não só para procurar ajuda, mas para encontrar um profissional especialista que faça o E às vezes diagnóstico o correto. profissional não pergunta, né. Exatamente, né? Então, às vezes trata como, ah, não, ó, você vai conseguir, deixa para lá, ó, fecha a boca aí, tem um pouquinho de... Isso não é tratamento, isso não é orientação, então a gente sempre frisa isso, né? Se você tem dificuldade com qualquer tipo de questão relacionada à alimentação, à manutenção do peso, procure profissionais especialistas.